Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de uma das maiores bênçãos que nós temos aqui na mortalidade, que é a oportunidade de se comunicar com o nosso Pai Celestial por meio da oração. A oração é, por definição, a comunicação do homem com Deus. As Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina como nós temos que fazer oração. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez até tenham decorado, a famosa oração que está no Sermão da Montanha chamado Pai Nosso, onde Jesus Cristo nos dá um modelo de oração. Naquele mesmo serão, naquela mesma oportunidade que ele estava ensinando para as pessoas, ele disse que nós não devemos usar de vãs repetições. Não é por muito falarmos, não é por usarmos palavras bonitas, tentarmos ser eloquentes, que Deus vai dar mais atenção. Deus, ele ouve todas as orações, desde o pecador até do justo, da criança e do idoso, do homem e da mulher, porque todos nós somos seus filhos e suas filhas. E embora eu tenha contado para vocês durante essas aulas de princípios do Evangelho que há um véu que nos separa de Deus por causa da queda de Adão e Eva, e nossas memórias foram resetadas, ou estão suprimidas, a gente não consegue lembrar da face de nosso Pai Celestial, de nosso convívio com Ele, Ele não esqueceu. Ele olha por nós e seu poder nos alcança. Então, a forma que nós devemos orar, que é ensinada nas Escrituras e pelo Senhor Jesus Cristo, é a seguinte: nós chamamos Ele, dizendo o nome de Deus, pode ser Deus, Pai Celestial, Pai Eterno, Senhor da Glória, não importa, tem muitos nomes nas Escrituras, tem que ser uma maneira respeitosa, porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor do Universo. E isso é interessante, Acabei de falar que Ele é grandioso, e isso é verdade, mas Ele gosta de ser chamado de Pai Nosso, Pai Celestial, Pai Eterno, porque isso mostra a relação íntima que Ele tem com cada um de nós, seus filhos. Ele nos conhece. Então, podemos nos dirigir a Ele com confiança de que Ele sabe quem somos e quais são nossas necessidades. E depois de chamar o Pai Celestial, podemos expressar gratidão pelas inumeráveis bênçãos que Ele nos dá. Eu sei que às vezes nós queremos orar e já pedir alguma coisa, Mas é muito bom que nós façamos esse exercício de agradecer antes de pedir. Tenta fazer assim, pelo menos é assim que meus pais me ensinaram quando eu era pequenininho, minhas professoras da primária. Eles diziam, para cada pedido, tenta fazer pelo menos 2 agradecimentos, E a gente pode fazer esse exercício porque são tantas coisas que temos que agradecer a Deus, pelos sentidos que nós temos, pelo ar que respiramos, pelas plantas, animais, pelo trabalho, pelos estudos, pela família, pelos amigos, tantas e tantas coisas. Então faz esse exercício pensando nas coisas que Deus tem para te dar. Depois de fazer agradecimentos, você pode fazer pedidos. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que pedirmos em seu nome, o Pai nos dará. Então nós pedimos e depois terminamos a oração, seguindo essa orientação, em nome de Jesus Cristo e dizendo amém, que significa assim seja. Então esses são os passos da oração. Não é complexo. Deus, agradeço-te, peço-te, em nome de Jesus Cristo. Amém. É só isso. Essa é a oração. Essa é a forma básica da oração. Lucas, eu posso variar a oração? Por exemplo, eu posso orar para Jesus Cristo em vez de orar para Deus? Não, porque Jesus Cristo disse que nós devíamos orar ao Pai. Ele é aquele que nos dirigimos. É o Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, evidentemente, que é o nosso Salvador e nosso Redentor. Então, oramos ao Pai. Não oramos para Jesus Cristo, não oramos para o Espírito Santo. Nós também não oramos para a Mãe Celestial. Nós não oramos para Maria, nós não oramos para José, nós não oramos para o profeta. Nós oramos para Deus, nosso Pai Celestial, por mais que existam outras pessoas boas, nobres, e que nós tenhamos conhecimento de seres celestiais. Essas coisas, elas podem fazer parte da nossa gratidão, do nosso estudo, mas não da nossa adoração. Nós adoramos unicamente ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Isso ficou claro? Bom, aí você pode se perguntar, tá bom, essa é a forma de oração. Mas eu tenho que usar palavras certas, eu estou um pouco assim,
Eu não sei, tem gente que parece que tem o dom de orar, que usa palavras tão bonitas, até falam em línguas desconhecidas. Olha, gente, o Pai Celestial, ele entende os pensamentos do nosso coração. Você não precisa usar palavras bonitas. É claro que quando você está orando em voz alta, e quando você está na igreja, por exemplo, é importante que você escolha bem as palavras que mostrem respeito. Então a gente não bate um papo com Deus falando, e aí, tudo bem? Como é que tá, cara? Essas coisas não. Nós temos que usar uma linguagem respeitosa. Diante de um presidente, diante de um rei, como que você se portaria? No Brasil, existem autoridades que nós temos que usar um título importante. Eu lembro que numa das primeiras audiências que eu fiz como advogado, falando rápido com o juiz, eu falei senhor ou senhora, não lembro agora se era homem ou se era mulher. E imediatamente o magistrado ou magistrada me corrigiu, dizendo: aqui é excelência. Eu trato o senhor com respeito, então o senhor me chame de excelência. Bom, tudo bem, pedi desculpa, né, pelo meu equívoco, passei a chamar de excelência. E é claro que às vezes alguns juízes e alguns servidores públicos podem confundir a excelência do cargo com a excelência da pessoa, mas isso não vem ao caso. Deus, nosso Pai Celestial, é excelente, precisa ser chamado com nomes apropriados a essa grandeza. Por isso, nós tentamos usar os melhores pronomes, como tu, teu, em vez de seu, usamos vosso. Eu sei que pode parecer um pouco confuso no começo, mas à medida que você vai lendo as Escrituras e vai aprendendo com o exemplo de santos que já estão mais tempo na igreja, você vai vendo essa linguagem especial de oração. Mas, por favor, eu não quero que você fique intimidado de orar, tanto em público quanto em particular, porque você falou você ou você falou um pronome ele, enfim, um pronome que não seja tão assim formal. Então, não fique preocupado com isso, porque Deus está muito interessado em te ouvir. E você pode se perguntar: Lucas, você disse que Deus sabe tudo, sabe o teu coração, o teu pensamento. Por que você precisa expressar? Porque Deus quer nos ouvir. E nós precisamos nos ouvir também, falando com Deus. E outras pessoas precisam ouvir nossa oração. Olha que efeito grandioso tem quando um filho surpreende o pai, que está de joelhos, orando pelo bem-estar da esposa e de suas criancinhas. Já pensou? Você já teve essa cena acontecendo na sua casa? A criança abre a porta e está lá de joelho o pai orando. Uma cena como essa fica marcada na mente da criança. Uma família que ora junto permanece unida. Então, nós precisamos orar em família. O Pai Celestial quer que oremos individualmente, em pensamento, todo momento. Estamos em conexão com Ele. Mas nós precisamos orar junto com os nossos. Precisamos orar na igreja também. Agora tem uma advertência sobre isso. Quando nós estamos fazendo nossas orações individuais, nós podemos ter o tempo que quiser para falar com Deus. A gente lê nas Escrituras algumas orações que demoraram muito tempo, como a de Enos, né, que ficou o dia e a noite orando. Mas, quando nós estamos orando em grupo, seja na igreja ou na família, nós precisamos ser breves. Isso porque essas orações, elas têm um propósito específico, né? E não precisamos falar coisas particulares durante elas. Por exemplo, quando a gente está na igreja, a gente vai terminar a reunião sacramental, onde foi distribuída a ceia, e as pessoas, elas fizeram um discurso. Quando a última oração, né, a oração final da reunião é feita, essa pessoa não precisa fazer um breve resumo de cada discurso, não precisa pedir por nomes específicos. Não, a oração dura 1 minuto ou menos e tá bom. Pai Celestial, agradeço por essa reunião, que todos possamos voltar bem para casa e lembrar das coisas que foram ensinadas, em nome de Jesus Cristo, amém. Acabou. Mesma coisa as orações de comida. Algumas pessoas brincam que minhas orações antes das refeições são muito rápidas. E são, porque eu tô com fome, né? Não quero dizer que você precisa fazer uma oração muito rápida durante a oração. Você faz, é uma conversa com Deus, tem que ser reverente. Às vezes uma oração muito rápida pode soar em reverência, mas seja objetivo naquilo que você quer agradecer e pedir quando está orando em público. Eu tenho muitas experiências da minha vida pessoal sobre oração. Ocasiões em que fui salvo, guiado, orientado, protegido por causa da oração. Eu sei que Deus ouve minhas orações.
Ele conhece minhas necessidades, minhas circunstâncias. E eu queria ouvir nos comentários algumas das experiências que vocês têm com relação à oração. Porque a oração, ela é sempre ouvida por Deus. Ela pode não ser respondida imediatamente da forma que você quer, mas Deus, Ele ama seus filhos e Ele os responde. Às vezes, essas respostas, elas vêm através de outras pessoas. Às vezes, essas respostas, elas vêm como um pensamento na sua mente, um sentimento no coração. Às vezes, você está lendo as Escrituras e encontra a resposta daquilo que você perguntou a Deus, ou orientação, o conforto que você estava necessitando. As orações podem ser respondidas através de sonhos, visões, manifestações angelicais. Eu não sei como Deus vai responder, mas Ele sempre responde. E a resposta de Deus é chamada revelação. Então nós temos oração quando nós falamos com Deus e temos revelação quando Ele fala conosco. Oração e revelação são elementos importantes da vida dos membros da igreja. Todos nós podemos aperfeiçoar a nossa oração e a forma como reconhecemos a revelação. Para a sua oração ser significativa, precisa ser feita com fé. Então acredite que Deus está te ouvindo e que Jesus Cristo, Ele pode te abençoar com as coisas que o Pai quer te oferecer. O Espírito Santo também desempenha um papel importante porque ele pode te ensinar especificamente o que pedir. A oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para a gente descobrir qual é a vontade de Deus com relação à nossa vida e às pessoas ao nosso redor e ter forças para cumprir essa vontade. Convido vocês a orarem com mais atenção, porque o que acontece às vezes é que nossas orações de manhã, de tarde, de noite ficam repetitivas. A gente faz meio no automático só para dizer que orou e vai dormir. Isso quando a gente está tão corrido ou tão cansado que esquece de orar. Não pode acontecer isso, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos orar todo dia ao acordar, todo dia antes de dormir. E antes das refeições tem uma oração também, para que Deus proteja o seu corpo e possa abençoar aquela comida para o seu bem-estar. Beleza? Acho que abrangi bastante o tópico da oração, mas há muito mais o que se falar dessa grande e maravilhosa bênção. Por isso, complete aí nos comentários outros ensinamentos da oração, talvez vocês possam colocar escrituras, mas eu peço que especialmente, se você tiver uma experiência da oração, Deus te dando conforto, te dando uma orientação específica para ajudar alguém, coloca aí nos comentários. Mas se for muito pessoal, não precisa, tá bom? Mas apenas preste seu testemunho sobre a oração e como isso é uma grande bênção. Obrigado por assistirem esse vídeo e encontro vocês no próximo. Até mais!